Linhas de crédito. Como você sabe, você tem duas formas hoje em dia no Brasil de adquirir seu imóvel. O primeiro ponto é imóvel pronto. Então o que acontece? Você pode chegar e fazer o financiamento habitacional para adquirir um imóvel que já está pronto. Porém é aquela coisa, ele chega a ser de 30% a 50% mais caro do que você construir. Fora que as parcelas também serão maiores, como o valor do imóvel é mais caro. E um outro ponto muito importante, velho. Você é obrigado a pagar aqueles 20% de entrada. Diego, então quer dizer que se eu construir eu não preciso pagar? Veja só, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Fica aqui comigo e me acompanha. Tá? Então o primeiro ponto é a aquisição de imóvel pronto. Segundo ponto é construir um imóvel. Tá? Como você sabe, vai ser entre 30% a 50% mais barato. Mas por que é mais barato? Vamos aqui pensar. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, quais são os insumos que você vai comprar? Você vai precisar de cimento, areia, cal, brita, água, beleza, mão de obra, e aí você vai construir aquela casa. Se você somar aqueles insumos, se você simplesmente colocar eles no chão, aquilo é uma casa? Não. Se você pegou 100 mil reais de insumo e colocou no chão, aquilo é uma casa? Não. É 100 mil reais de insumo. Porém, quando você junta com a mão de obra, quando você junta com a parte técnica e aqueles insumos viram uma casa, obviamente ele vai ser valorizado. É a mesma coisa que, por exemplo, você, se quiser, em vez de comprar um computador, você pode montar um computador e comprar as peças e montar um computador. Aquilo ali também é mais barato do que comprar um computador pronto. Se você quiser, em vez de comprar uma bicicleta, você pode comprar as partes da bicicleta, juntar e, enfim, vai ser mais barato do que comprar uma bicicleta pronta. Se você vai no restaurante, por exemplo, um restaurante, um prato lá, um filé, tornedor, qualquer coisa lá de parmesão, é 50 reais. Porém, se você comprar para fazer na sua casa, o risoto, o parmesão e a carne vai ser bem mais barato. Então é sempre assim. Tudo que está pronto vai ter a valorização que existe ali por trás do negócio. Beleza? Então o que acontece? Quando você vai construir, você vai conseguir aí ter mais vantagem. Por quê? Você vai ter parcelas mais baratas, o imóvel vai ser mais barato e você pode até reduzir ou zerar ou facilitar a questão da entrada. Beleza? Então vamos entender aqui. Quando a gente fala em relação a construir, existem algumas modalidades, tá? Isso aqui é importante a gente deixar claro. A gente vai ter a modalidade de construção em terreno próprio ou aquisição de terreno e construção. Então vamos entender aqui. Primeiro ponto, o que é essa construção em terreno próprio? Veja só, veja bem. Quando você tem um terreno, tem lá o terreno lá, bem bonitinho, seu, registrado, no seu nome, com RGI escriturado, você pode fazer um financiamento para construir no seu terreno. Ah, Diego, que massa! Pois é, a modalidade que você vai fazer de financiamento é construção em terreno próprio. Quais as vantagens? Esse próprio terreno ele entra dentro do financiamento como entrada e você não tem mais entrada, você zera a entrada e você vai estar em seguida construindo com o dinheiro do banco, com aqueles 80% que ele vai financiar. Lembra disso, essa é sempre a regra, tá? A Caixa Econômica sempre financia 80%. Os outros 20%, quando a gente fala sobre construção, entra como recursos próprios, recursos que você precisa estar aplicando na sua obra. Esse é o primeiro ponto que muita gente tem dúvida, muita gente pensa, poxa, eu tenho que pegar 20% para dar ao meu gerente, para dar ao banco. Não, 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 não faz sentido algum. Vamos entender aqui qual é a lógica. Se você tem uma casa pronta, aquela casa ali é de alguém, pertence a alguém, não é da Caixa. A Caixa é simplesmente uma intermediadora. Então, se a Caixa financia 80%, uma casa que é 100 mil, a Caixa financia 80%, a Caixa vai pagar 80 mil a pessoa. Beleza, o dono do imóvel. Sendo que aqueles outros 20 mil, você que tem que pagar. Senão, aquela pessoa vai ficar lesada, aquela pessoa não vai ter o valor completo daquela casa. Beleza. Então aí realmente a Caixa financia 80 e você coloca os 20. Porém, quando a gente vai construir, não faz sentido. Imagine, a Caixa está te emprestando dinheiro para construir os 80 mil. Qual sentido faz de você pegar seus 20 mil e levar de volta para o seu gerente enviar de volta para você? Não faz sentido algum. Aqueles 20% você vai fazer o quê? Você vai ter que injetar na obra. Por isso que não se chama entrada quando a gente tem um imóvel pronto. Se chama recursos próprios para serem aplicados à obra. Na obra. Você precisa pegar o seu dinheiro para aplicar na obra.
Porém, quando a gente está falando em relação à construção em terreno próprio, você não precisa ter entrada. Por quê? Porque o seu próprio terreno ele entra dentro do financiamento, ele equivale à entrada e aqueles 80% você já vai usar para fazer a construção no seu terreno. Então, essa é a construção em terreno próprio. Ah, Diego, e como é a aquisição de terreno e construção? Nossa próxima aula a gente vai falar sobre isso. Clica aqui em cima e vem comigo.